Vamos direto para a notícia quente que acabou de sair. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região acabou de derrubar a apreensão do passaporte de Lula, que havia sido determinada pela Justiça Federal do Distrito Federal. O juiz federal Bruno Apolinário considerou que não há respaldo legal que permita a retenção do documento sob os argumentos de risco de fuga do petista, ataques ao judiciário ou até mesmo a iminência de uma prisão pela condenação em segunda instância. Esses argumentos foram utilizados pelo Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal em Brasília. Segundo Apolinário, aspas, não se pode admitir a adoção de medidas cautelares no campo do processo penal com base em motivação genérica. De mais a mais, o paciente não pode ter sua liberdade de locomoção cerceada em razão de afirmações que, a par de não estarem amparadas em base empírica, não são atribuídas a ele. Fecho aspas. O juiz também criticou a justificativa do colega da Justiça Federal do DF de que há risco de Lula pedir asilo em outro país diante dos ataques ao judiciário. Mas que há o risco, há, Augusto Nunes. Às vezes falta justamente uma expressão nas leis brasileiras daquelas hipóteses das quais todo mundo desconfia. O Gilmar Mendes concedeu um habeas corpus ao Roger Abdelmaci, também achando que ele aqui não havia risco de fuga. Ele foi pro Paraguai, fugiu pelo Paraguai, depois foi reencontrado no Paraguai pela Polícia Federal depois de alguns anos. Quer dizer, risco de fuga. Agora você sabe, Felipe, que eu até torço para que isso aconteça, primeiro para desmoralizar o juiz que é confiante no Lula. Quer dizer, todo réu condenado em segunda instância não tem que ter passaporte, porque é evidente que a possibilidade de fuga existe. Claro. Ele pensa nisso. Todo réu tem que ser tratado assim, mas é o Lula, então não pode. Agora, torço para que ele fuja também para que o Brasil se transforme no único país do mundo que tem entre os seus nativos um chefe de quadrilha fantasiado de asilado político no exterior. Vai ser o primeiro chefe de organização criminosa asilado. José Maria Trindade já está na linha com a gente, diretamente de Brasília. O José Maria, que já falou várias vezes nesse programa, que nesse mundo com a tecnologia tão desenvolvida, não acredita em fugitivo, não acredita que alguém consiga se esconder. Mas a gente especulou aqui sobre o eventual risco de um pedido de asilo em outro país. Mas agora... Um país que não tenha tratado de extradição. Que não tenha tratado de extradição do Brasil, como era o caso da Etiópia, no qual Lula participaria de um evento. E agora o TRF1 derrubou aí essa retenção do passaporte, Zé Maria, e aí? Olha, Felipe, quando eu digo que não há possibilidade de fugitivo, né, é porque não há mesmo. Nem marido foge de mulher mais hoje em dia. Sempre tem uma fotografia em WhatsApp e outras mídias sociais falando, ele está aqui, olha. É assim. Agora, exilado é possível. Essa história de um asilo político e tal, isso é possível. E no caso do Lula, que a gente fala aqui, mas o Lula, ele tem seguidores, não é só no Brasil, tem em outros lados do mundo também. São pessoas que estão naquela, Felipe, que eu disse, não conheço do assunto. Não sabe o que está acontecendo. É mais ou menos como o Cesare Battisti, né, que é um exilado político aqui no Brasil, mas que, na verdade, cometeu crimes graves, né, e os chamados crimes de sangue. É um pouco diferente, é exilado e ainda continua aqui no Brasil. No caso do ex-presidente Lula, é fácil ele encontrar um país que o aceite. A dificuldade aí que eu vejo, sabe, esses países são instáveis, a democracia instável. Se ele for para a Venezuela, Augusto, é capaz de no ano que vem o regime cair e aí expulsa ele de lá. Né? É verdade. É verdade. Agora, o juridiquês usado pelo juiz é triste, né? Não se pode admitir a adoção de medidas cautelares no campo do processo penal com base em motivação genérica. De mais a mais, o paciente não pode ter sua liberdade de locomoção cerceada. Mas como não? Como não? Ele é igual a gente, condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de cadeia, ele é igualzinho a gente, pode se locomover. Então, como o Dirceu, para fazer comício em sites, etc. Isso é um absurdo, é um tratamento que só se concede em países onde
todos são iguais perante a lei, mas um é mais igual que os outros. O sujeito pode passear na Disney, pode subir na Torre Eiffel, pode fazer excursão pela Europa, pode fazer tudo. E falando aqui no Juridiquês, tem esse trecho aí de Mais a Mais que você começou, que não pode ter a sua liberdade de locomoção cerceada em razão de afirmações que, a par de não estarem amparadas em base empírica, não são atribuídas a ele. Com isso, eu imagino que ele queira dizer que o juiz Ricardo Leite, que ordenou a apreensão do passaporte, usou lá na decisão dele aquelas declarações dos partidários do Lula, dos petistas, desacatando basicamente ou indiretamente a justiça. Então ele deve estar dizendo que não basta atribuir essas declarações a outras pessoas, de um modo geral, como se fosse do partido. Mas o Lula também, no Twitter, ele disse que não via razões para respeitar a decisão judicial do TRF4. Então o Lula disse expressamente isso, publicamente, e o juiz Ricardo Leite cita isso na decisão dele. Agora, pode escrever, hein, Zé Maria e Felipe, agora a conspiração da justiça, né, contra o Lula, não vai impedir que os petistas digam que esse juiz Apolinário aí, esse é um homem de bem, essa decisão está correta e tal. Quer dizer, quando é a favor deles, aí tá tudo bem, não tem conspiração. Zé Maria, não é coisa de República de Bananão deixar um condenado em segunda instância que diz publicamente, de forma explícita, que não respeita a decisão judicial, sair do país? É, no mínimo, muito estranho. Veja bem, o meu passaporte já está confiscado pelo valor do dólar. Quando subiu muito, meu passaporte foi aposentado, está mofando na gaveta, né? Mas o que acontece é o seguinte, contra o ex-presidente Lula não tem só a condenação em segunda instância, não. Tem a constatação agora, depois da reabertura do Supremo Tribunal Federal, quando a presidente, ministra Carmen Lúcia, vem a público dizer que não tolera agressões ao judiciário, diz que não se pode fazer jurisprudência de acordo com o freguês, né, como se fosse uma encomenda, e ela falou em nome do judiciário, e as informações aqui são de que os ministros pensam, não só do Supremo, mas de outros tribunais, pensam como a presidente, a ministra Carmen Lúcia, né? Então ele sentiu que a dificuldade está extrema. E mais, que ele tem vontade, mas não tem apoio para provocar aqui uma instabilidade política ao ponto de provocar uma cisão na democracia. Agora, veja bem, nem mesmo fiança foi estabelecida para o ex-presidente Lula. Quer dizer, é uma situação muito livre e muito diferente, né? Estranha, né? Muito. Bom, diga, Augusto Nunes. Vamos ver o que o Lula vai fazer agora. Vai pegar o passaporte e vai sair do Brasil imediatamente? O evento já acabou. Não, a Carmen Lúcia, ela falou na abertura do ano judiciário, portanto, em nome do judiciário. No dia seguinte vem um juiz que não se sente ofendido com os insultos endereçados à justiça pelo PT sistematicamente. E virão outros, até porque é só o primeiro processo.